Rodando, pessoal. A religião do planeta, o cristianismo. O cristianismo é a religião que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Cristo, em grego, significa ungido, ou mesmo que Messias em hebraico. Jesus significa Deus salva. Jesus também é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O cristianismo tem um livro sagrado, que é a Bíblia. Bíblia, muito bem. A Bíblia que é dividida em capítulos. São vários livros. Na Bíblia católica são 73 livros, é dividido em capítulos e versículos. 73 livros na católica, 66 na evangélica protestante. O Antigo Testamento católico tem 46 livros, o evangélico tem 39 livros. O Novo Testamento de ambos tem 27 livros. No Novo Testamento nós temos 4 evangelhos. O evangelho significa boa nova, boa notícia, a boa notícia do reino de Deus e da salvação, traga ao mundo pelo Jesus, pelo Cristo, Senhor e Salvador. Né? São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos dos Apóstolos, que significa atividade pastoral dos apóstolos, que significa enviados, aqueles que foram enviados em Jesus para pregar a boa nova, a boa notícia, para converter todos os povos. Temos depois as cartas. O maior escritor de cartas, o maior escritor do Novo Testamento é Paulo. Paulo que não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo era um apóstolo, mas um apóstolo abortivo. Apóstolo significa enviado por Jesus. Paulo não foi enviado diretamente por Jesus. Paulo era um perseguidor, um assassino de cristãos. Inclusive ele estava indo para Damasco para matar cristãos. E nessa ida ele cai do cavalo. Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo. Fica cego durante o tempo, depois ele recupera a visão, converte e vira o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. Ele vai levar o Evangelho de Jesus Cristo para outros povos que não eram nem cristãos e nem judeus. Depois das cartas, nós temos o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, significa revelação. Ali estaria a revelação de como se daria o fim dos dias e a volta gloriosa de Jesus. Então hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho, lá no capítulo 4, versículo 1 a 11. Nesses versículos nós encontramos as tentações de Cristo. Cristo, depois de ser batizado por João nas águas do Rio Jordão, Deus apareceu nas nuvens, né, e falou: eis o meu filho amado, em quem eu coloco todo o meu agrado. E depois desce uma pomba representando o Espírito Santo sobre Jesus. A partir dali ele vai ficar 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum e em oração, sem comer nem beber, 40 dias, para lembrar os 40 dias do dilúvio da Arca de Noé e os 40 anos que o povo hebreu ficou no deserto depois que conseguiu a sua libertação da escravidão do Egito. Então Jesus vai sofrer as tentações e ele disse, né, para o acusador: retira de Satanás. É uma oração de São Bento que é o seguinte: cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, não me ofereça coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno, em nome de Jesus. Amém. Essa oração da cruz de São Bento. E é uma oração que se remete a essa exortação de Jesus: retira-te, Satanás. Satanás significa o acusador, o adversário de Deus. Esse trecho a gente encontra também no Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 12 e 13, e no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 ao 13. As tentações de Cristo não aparecem no Evangelho de João, que é o quarto e último dos Evangelhos, e foi o Evangelho mais tardio, provavelmente escrito por volta do ano 100, pelo apóstolo João. Há controvérsia se foi o apóstolo João ou não, que escreveu tanto o Evangelho quanto as cartas, quanto também o livro do Apocalipse do Novo Testamento. E Mateus, o Evangelho de Mateus teria sido escrito entre 70 e 80 depois de Cristo. Jesus morreu por volta do ano 30. Então o Evangelho de Mateus foi escrito ali por volta de 40 a 50 anos depois que Jesus morreu. Então quem que é Jesus? O Messias. Messias significa o ungido, o Filho de Deus, no início da sua pregação. Antes, na verdade, de começar a sua vida pública, as suas pregações, para converter as pessoas e ensiná-las sobre o reino de Deus.
Então, esse trecho mostra a resistência de Jesus à tentação de Satanás, no diálogo no capítulo capítulo do sem vergonha, bem encardido. Você conhece o encardido? Conhece? Isso teria acontecido entre os anos 26 e 27 depois de Cristo, no deserto da Judéia, perto do Mar Morto. Logo depois Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Então, quem que é Satanás? É o acusador, é o adversário, o tentador, que os cristãos iniciais identificavam com a serpente do jardim do Éden. Então, é um sujeito, o Satanás, é o Lúcifer, que está lá no começo, no jardim do Éden. Deus faz o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. No 6º ele fez o homem, deixou o homem curtir bastante o paraíso. Adão curtiu tanto que ele cansou e dormiu. Deu bobeira, porque enquanto ele dormia, Deus fez o quê? Tirou a costela dele e fez a mulher, a primeira mulher. Desde então, o homem nunca mais teve paz, sossego e tranquilidade na face da terra. Né? A mulher veio para tirar a paz e sossego do homem. Não satisfeito de acabar com a paz, o sossego e a tranquilidade do Adão, ela foi dar uma rolê no jardim. Ela lá passeando, olha qual a fruta que é. Comeu o fruto proibido, não satisfeita de sozinha comeu o fruto proibido, foi e deu para Adão. O fruto e a fruta não necessariamente tem essa mesma ordem. Os dois pecaram e por causa disso os dois foram expulsos do paraíso. E agora a mulher teria as dores de parto, o homem teria que ganhar o seu sustento com o suor do seu próprio trabalho. E ambos morreriam. Agora todos se tornaram pecadores, e são pecadores de nós. E o pecado corrompeu a natureza humana, nos colocando como seres continuamente tentados, orientados para o pecado. E é o pecado que nos leva para a condenação eterna, faz a gente ir para o inferno. Tem um grande dragão também, que é a serpente ampliada, lá no livro do Apocalipse, que é o Lúcifer. Lúcifer é um anjo de luz, que no primeiro momento estava junto de Deus, era um anjo, o mais belo dos anjos, mas só que, segundo a tradição, o Lúcifer queria ficar com inveja de nós seres humanos, porque Deus iria fazer os seres humanos, e os seres humanos teriam uma dignidade maior que a dos anjos para Deus. E Lúcifer ficou com inveja, ele reúne outros anjos, se rebelam contra Deus, eles são expulsos do céu, se precipitam na terra, segundo a tradição. E aqui eles estão para nos tentar, nos levar a cometer outro pecado e a perder a salvação. Então Satanás fala lá com Eva, Satanás fala com Jesus também, tentando ele. Então Cristo no deserto enfatiza aí o humano. Jesus era homem, ser humano, mas também era Deus. Ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, numa só pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, representando uma figura que pondera sobre as pesadas responsabilidades que aguardam. Então, Jesus no deserto, ele começou já a ver que o caminho dele aqui na terra não seria um caminho fácil. Ele passaria por muito sofrimento, por muita dor. Mas tudo isso com um propósito. Qual era o objetivo desse sofrimento todo, da paixão, morte e ressurreição de Cristo? Salvar a humanidade. Então acabou que se realizou as profecias do Antigo Testamento na pessoa e na figura do próprio Cristo. Satanás está presente em muitos trechos do Novo Testamento. O Novo Testamento fala muito mais do demônio de Satanás do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem alguns trechos só, como Jó, por exemplo, também é tentado por Satanás. Temos lá no Gênesis, em Jó, mas são poucas. No Novo Testamento é que enfatiza, que fala mais da pessoa de Satanás. Então Satanás confronta Jesus no deserto e busca tentar. Ele diz para Jesus para que Jesus transforme pedras em pães, porque ele estava em jejum, morrendo de fome dele, para saciar a sua fome. Depois o Satanás incita o Jesus a provar que ele é Deus, que ele é divino. Jesus era Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho Salvador. Satanás tentou subornar Jesus, prometendo para ele o mundo todo se Jesus ajoelhasse e adorasse Satanás. Jesus se recusou porque nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. E a palavra de Deus está onde? Na Bíblia.
Jesus diz a Satanás que não põe à prova o Senhor. Ele vai pegando todos os trechos também do Antigo Testamento para rebater Satanás, né? Não colocar à prova o Senhor, seu Deus. Jesus diz que só Deus pode ser adorado e Satanás não podemos adorar Satanás, não podemos agir verdade a Satanás. O sustento vem do Espírito, muito mais do que alimentar o nosso corpo. Nós precisamos alimentar a nossa alma. Como é que a gente alimenta a nossa alma? A palavra de Deus, a oração e a palavra de Deus. Então o divino é imutável, ele não muda, é o mesmo sempre. Jesus é leal a Deus e não cede às tentações do demônio do deserto. Então Jesus resiste à tentação material, que é o pão, espiritual, que não resiste, colocar Deus à prova, e política, ele resiste também a se tornar poderoso, sobre toda a terra, como fará ao longo também da sua pregação, da sua vida pública, durante os mistérios luminosos, que são os mistérios envolvendo a vida pública de Jesus, que são as suas pregações, os seus milagres, as curas que ele vai empreender e a libertação também, vai libertar as pessoas do demônio, do diabo, do Satanás, do capiroto, do encardido, do Lúcifer. Então, isso é um pouquinho da história das tentações de Cristo. Está lá no Evangelho de Mateus, mas também temos mais Filipos. Compreenderam? Alguma dúvida? Está tranquilo? Está favorável? Vocês já foram tentados por Satanás? Satanás já tentou vocês? E vocês cederam às tentações de Satanás ou não? Satanás já apareceu na janela? Zeus medíocre. Então por hoje é isso aí, galera. Jesus humilha Satanás, nice. Oh, yeah.